Bom dia, pessoal. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tenha uma ótima sexta-feira na presença do Senhor Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com você essa palavra gloriosa, que é a palavra de Deus. Amém? Atos capítulo 27, versículo 14 em diante. Diz assim, gente. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Olha, quando você vê algo desse tipo estranho, é uma coisa assim tenebrosa. E você vai entender o porquê no final que eu vou explicar. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Esse vento, chamado Euroaquilão, ele saiu, sabe? Arrebatando todo o navio que Paulo e toda a tripulação que estava com ele, navegando, ficaram à toa. O vento saiu jogando o barco de tudo que é lado. Só para você ter uma ideia, a força desse tipo de vento, chamado Euroaquilão. Versículo 16, continuando, diz assim: e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios eles usaram, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim fora à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Presta atenção aqui que eu vou te explicar isso aqui. Paulo, homem de Deus, orientou eles: olha, eu acho que não deveríamos partir de Creta para esta viagem nesse momento, porque o tempo não está bom. Mas eles não deram ouvidos à voz de Deus, que estava através de Paulo. Quantas são as pessoas que nos ouvem agora e nos assistem, que não dão ouvido à voz do homem de Deus? Você sabe que é a voz de Deus dentro do homem de Deus, e a pessoa não obedece. E aí ela diz: pastor, eu estou perdendo tudo. Eu estou perdendo tudo. Assim como eles perderam tudo, Paulo falou para ele: olha, se você tivesse ouvido a mim, não perderia tudo isso que está perdendo. As cargas, perderam até o navio, para você ter uma ideia. Eu não sei o que você está perdendo. Eu não sei o que você já perdeu. Mas você sabe por que você está perdendo. Você não deu ouvido à voz de Deus. Tem um versículo que diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi? A quem foi revelado? Quem creu na pregação do homem de Deus, que está falando da palavra de Deus. Deus fala através do homem de Deus, mas a pessoa não obedece. E ela agora está pensando consigo mesma: se eu tivesse dado ouvido àquela voz, aquele homem de Deus, que a voz de Deus estava nele, eu não teria perdido a paz que eu estou perdendo agora. Eu não teria perdido isto ou aquilo. Você sabe que você está perdendo. Agora, eu quero deixar claro: se você obedecer à voz de Deus, à direção de Deus, através do homem de Deus, então você vai passar a ganhar. Você vai passar a ser restituído tudo aquilo que você perdeu. Amém? É só você crer. Agora, tem que obedecer. Se você obedecer, então Deus honra você. Não obedeceu, Deus não pode intervir. Agora, se obedecer, então
Deus vai lhe socorrer, vai lhe ajudar. Só obedeça, meu amigo, minha amiga. Só obedeça, que esse quadro vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Então eles estavam perdendo tudo. E Paulo falou, se vocês tivessem dado ouvido, quando eu falei que não era para partir de Creta, daquele porto de Creta, porque Paulo falou para eles, olha, o tempo não está legal. Vai vir coisa ruim aí, mas não deu ouvido. E aí quebraram a cara. Quantas não são as pessoas que quebraram a cara por não dar ouvido à voz de Deus? Sim ou não? Agora, você quer mudar a situação? Obedeça a voz de Deus. Aí vai mudar tudo. Em nome de Jesus. Amém? Continuando, diz assim. Paulo disse a ele, mas agora vos admoesto. Aí Paulo orientou novamente. Aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida. Você perdeu tudo, não é verdade? Mas a vida você não vai perder. Talvez você perdeu o casamento, talvez você perdeu a paz, talvez você perdeu o trabalho. Eu não sei o que você perdeu. Talvez você perdeu sua família. Agora, se você se aliar a Deus, se você fizer um voto com Deus, uma aliança com o Deus dos céus e da terra, minha amiga, meu amigo, Deus vai trazer tudo de volta para você. É só você crer. Ele vai trazer a paz. Ele vai trazer a união da sua família. Ele vai trazer a tua vitória. Ele não vai lhe dar um emprego, não. Ele vai lhe dar uma direção. Você vai montar uma empresa para você prosperar. E se ele te der um emprego, ele vai lhe dar um cargo bom. Condições de você ter uma vida digna. Um salário digno para você, primeiramente, devolver o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. E depois, você comer do melhor, sair com sua família, ter paz, se distrair, viajar, voltar. Deus vai lhe dar condições. Porque ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não aceite ficar doente, não aceite ficar na miséria, não aceite ficar desse jeito. Você quer a paz, você quer vida, então busque a Jesus, porque está tudo com ele. A vida e, sobretudo, a vida eterna. E o maior bem que existe, a salvação da nossa alma. Amém, pessoal? Está em Jesus. Não tem bem mais precioso para um ser humano do que a salvação da alma dele, que está em Cristo Jesus. Amém? Continuando, diz aqui. Aí Paulo disse a eles, versículo 23 do capítulo 27 de Atos. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Tá vendo? Não vai morrer ninguém. Perdeu tudo, mas não vai perder a vida. Deus teve misericórdia. Amém? Você quer que Deus tenha misericórdia de você? Então busque a Ele. Entrega a sua vida a Ele. O que você está esperando mais acontecer na sua vida? Me diga. Você quer perder mais o quê? Deus deixou você com vida, meu amigo, minha amiga. A esperança. A esperança. Amém? É só você buscar a Deus, que Deus vai te honrar em tudo. Você está com a vida. Não é com a vida? O bem mais importante nesse mundo físico é a vida. E o bem mais importante no mundo espiritual é a vida eterna, que se conquista aqui na vida física. E somente buscando a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Graças a Deus. Aí Paulo disse a eles, portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha só, Deus deu logo a direção. Não temas, não vai morrer ninguém. Nem você, Paulo, e nem todos que estão com você. Você não vai morrer. Amém? Nem nenhum dos que estão com você. Agora, busque a Deus. E Deus diz mais. Assim como Ele falou, vai acontecer. E Deus deu a direção a Paulo, homem de Deus, e ele disse para eles, olha, nós vamos dar numa ilha. Fica tranquilo. E foi como Deus falou. Aconteceu assim mesmo. E eles chegaram numa ilha. Tá certo? Só para você ter uma ideia. Eles chegaram numa ilha. É assim que Deus fala. A ilha de Malta. Eles chegaram na ilha. Amém, pessoal? Você vai ter paz. Você vai chegar na terra. Você está no mar. Tá, a água tá na altura do teu pescoço. Não vai te afogar, não. Ele disse assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, não vai avançar do pescoço.
Pastor, a água já está aqui perto da minha boca. Não vai ultrapassar, não. Deus vai baixar as águas. Agora, obedeça a Deus. Amém? Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Não vai te queimar. É só você se apegar a Deus. Pastor, está me queimando. Se agarre a Deus. Busque a Deus. E aí o fogo vai cessar. Amém, pessoal? Graças a Deus, essa é a fé que eu tenho para você hoje. Esse espírito da fé. A fé vem pelo ouvir, de ouvir a palavra de Deus. Você não vai morrer. Perdeu tudo, o navio se perdeu, perdeu as bagagens, mas nem Paulo, nem os tripulantes morreram. Você perdeu tudo, você não vai morrer, nem os seus. Agora, obedeça a Deus para que venha a ser restituído tudo na sua vida, inclusive a paz. Você perdeu a paz? Você quer ter a paz? Então receba aí agora. Receba a paz de Deus na sua vida. Deixa eu orar por você, meu Pai. Ela desobedeceu, ela errou, ela não deu ouvido à tua voz, mas a partir de agora ela vai ouvir a tua voz, Senhor. Ela vai obedecer a tua palavra. Então, meu Deus, que o Senhor restitua tudo que eles perderam. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua família. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo final de ano. Em nome de Jesus, você passa a ganhar a partir de agora. Em nome de Jesus, faça aliança com Deus, pessoal. Glória a Deus. Minha esperança está em Deus. Aleluia. Nossa esperança está em Deus. Deus abençoe. Reunião 7 da noite, hein? Vem buscar Deus. Vem buscar a vida. Vem buscar a paz que você precisa, que é Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.